Está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 1, o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa. Meu irmão, minha irmã, hoje, segundo domingo de maio, celebra-se o Dia das Mães. De todas as missões concedidas ao ser humano na história, nenhuma transcende a maternidade. Alguém disse que as mães são as guardiãs das fontes, ou seja, são aquelas que promovem o bem, mesmo permanecendo tantas vezes nas sombras do anonimato. Ser mãe significa gerar um outro ser dentro do seu próprio ser. Significa misturar a sua vida com outra vida diferente, mas umbilicalmente ligado ao seu corpo, à sua alma, ao seu coração. Ser mãe significa doar-se incondicionalmente ao objeto do seu amor. Significa entregar-se sem reservas a quem nutre no ventre, no seio, nos braços. É correr risco para que o fruto do seu amor seja protegido e guardado do mal. Ser mãe é ser ensinadora, é ser intercessora, é ser, sobretudo, protetora. Ser mãe significa celebrar com os filhos as suas mais importantes vitórias e chorar com eles as suas mais amargas tristezas ou derrotas. Ser mãe é ser um vaso de honra nas mãos de Deus para edificar uma família sólida, sadia, lançar os fundamentos de uma sociedade mais justa e construir os alicerces de uma grande nação. O grande estadista americano Abraham Lincoln declarou com razão que as mãos que embalam o berço governam o mundo. As mães são mestras do bem, são conselheiras sábias, são educadoras primorosas, são intercessoras fervorosas, são heroínas anônimas. Na Bíblia nós encontramos algumas mães que se tornaram notórias, como Joquebede, a mãe do libertador Moisés, como Ana, a mãe do profeta Samuel, e principalmente Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Mulheres de grande destaque na história bíblica e universal. Porém, a vasta maioria das mães, mesmo nas fronteiras do anonimato, forma o time de primeira divisão, como as grandes pedagogas que ensinam os filhos as primeiras lições da vida e dão de beber a eles o mais genuíno leite espiritual. É importante ressaltar que mãe não é apenas aquela que gera, mas também aquela que educa para a vida, transmitindo aos filhos do coração as verdades eternas. Essas, mesmo não concebendo em seu ventre, concebem em seu coração. Mesmo não dando aos filhos adotivos o leite materno, oferecem-lhe o pão nutritivo da verdade. Essas não são pregoeiras de banalidades, mas são mestras da mensagem que conduz à vida abundante, à vida feliz, à vida eterna. É claro que nós não estamos promovendo aqui as mães a um posto supra-humano, sem os efeitos depreciativos que o pecado colocou sobre a humanidade. Nós somos cientes de que há mães que, incompreensivelmente, rejeitam seus filhos ainda no ventre, provocando o aborto. Outras que desprezam seus filhos na vida e esquecem-se deles em suas necessidades. Se há mães sábias, há também mães tolas. Se há mães cujos joelhos se dobram para interceder diante de Deus pelos seus filhos, há também aquelas que confiam unicamente em si mesmas para orientá-los.
e na maioria das vezes são frustradas na sua missão. Não é sobre essas mães que me proponho a falar hoje. Antes, quero destacar aquelas mulheres que, apesar de suas fraquezas, foram verdadeiras heroínas a lutar pelos filhos para vê-los triunfando na vida. Há uma máxima verdadeira que diz: mães de joelhos, filhos de pé. Uma mãe nunca é tão eloquente como quando se coloca de joelhos na brecha diante de Deus em favor de seus filhos. As mães mais efetivas são aquelas que falam de seus filhos para Deus antes mesmo de falar de Deus para seus filhos. Essas são mães intercessoras, por serem mulheres de oração. Elas ensinam mais pelo exemplo do que pelo preceito. São mulheres piedosas que conhecem a intimidade de Deus, que mantêm aceso o fogo do altar, que logram mais vitória na educação dos filhos do que aquelas que se municiam dos ensinos mais eruditos dos mais excelentes educadores. Isso porque um filho que tem uma mãe que ora por ele nunca será um filho pobre. As orações, a intercessão de uma mãe em favor de seus filhos são tesouros preciosos que enriquecem a vida dos seus filhos. A nossa oração é que neste Dia das Mães, a biografia de mulheres santas como Sara venham inspirar as mães contemporâneas, que as lágrimas de Ana, esposa de Elcana, mãe de Samuel, amoleçam o coração das mães que anseiam oferecer os seus filhos a Deus. Que a sabedoria e a prudência de Abigail venham livrar muitos lares das tragédias que a família contemporânea está sofrendo hoje. Que o sacrifício de Rispa venha motivar as mães atuais a lutar pelos filhos para que não sejam ceifados pela morte. Que a devoção de Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, possa ensinar as mulheres a se colocarem por completo nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para fazer sempre a sua vontade. Que a perseverança da mulher Ciro-Fenícia possa encorajar as mães a nunca desistirem de ver os seus filhos libertos por Jesus. Olha, hoje, pela graça divina, temos muitas mães cultas, mães preparadas, mães influentes na sociedade, ocupando um merecido espaço no cenário acadêmico e profissional, galgando os lugares mais altos da vida pública, da vida empresarial e educacional. Mas ainda, e sobretudo, precisamos de mães que tenham tempo para os seus filhos, que gastem tempo ensinando seus filhos e se coloquem no topo de sua agenda um compromisso de orar pelos seus filhos. Mesmo que muitas dessas mães passem a vida longe dos holofotes, sem o reconhecimento popular e sem o aplauso da sociedade, elas certamente serão conhecidas e amadas no céu. Mesmo que elas não tenham seus nomes escritos no rol de membros das conceituadas academias, elas esculpirão em seus filhos as grandes marcas da vida. Mesmo que elas não sejam aplaudidas como protagonistas das grandes causas políticas e sociais, elas certamente serão heroínas anônimas que conquistarão as vitórias mais consagradoras, pois darão ao mundo filhos e filhas que construirão os pilares de uma sociedade ordeira e edificarão as bases de famílias fortes e inspiradoras. Para esse ser único e extraordinário, compete-nos dizer muito obrigado por sua existência. Feliz Dia das Mães.